Eu sou Melissa, acordei no dia 23 de outubro de 2025, com a mesma sensação, todos os dias. Eu não sou daqui. É muito ruim acordar, mais um dia, mais uma folha em branco, em um lugar que não é o seu lugar. E eu tenho 44 anos, sou autista superdotada. Descobri há pouco tempo, mas descobrir ajuda, né, para você se entender. E tudo isso vai fazendo sentido não só em você, mas às vezes em outra pessoa também, da tua família. No caso, eu vejo meu pai e meu avô. Então hoje me veio muito à mente a questão da dor e da alegria que eu compartilhei com vocês. A dor é solitária e a alegria é compartilhada. Eu sempre vi meu pai como se fosse uma partícula que não se misturasse às outras. Então sempre o vi meio, por mais que ele tivesse um momento bom, extremamente bom, ele nunca se misturava. Ele sempre era ele, como se ele fosse uma esfera, um tipo de tinta que não se diluísse junto com as outras. Imagina que houvesse uma esfera vermelha que ao se chocar com a amarela, com a branca, não se diluísse. Então, quando se choca com a branca, não se torna rosa. Quando se choca com a amarela, não se torna laranja. Então, como as pessoas sempre dizem que quando tem um autista na família, geralmente tem outra pessoa já, né, que antecedeu esse autista. Eu vi isso no meu pai, vejo ele na escola. Ele sofreu muito na escola porque ele contava, né? Então, assim, as coisas parece que vão fazendo sentido. Ele sofrendo na escola, apanhando, sendo estranho, ele adolescente, com palavras e frases estranhas, sempre muito ingênuo, com sonhos e observações bastante próprias só dele, né, causando estranhamento ali onde ele estava. E eu estava me lembrando ontem dele, me lembrando dele não, né, foi que me contaram essa memória dele, dizendo, eu vou fazer isso, 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 quando ele era adolescente. E depois ele conseguiu fazer as coisas que ele queria. Mas dentro do lugar onde ele estava, tanto no momento bom quanto no momento ruim, no momento que ele estava no auge, quanto no momento que ele estava lutando ali para readquirir algum momento de glória que ele já teve e ele havia perdido, nos dois momentos ele era a mesma esfera vermelha que não colide com as outras e não se mistura. E é
muito nítido para mim. Ele não se misturava, parecia que ele não fazia parte daquele lugar. Isso, que ele não fazia parte daquele lugar, não sei, não colava, sabe? Não... E onde ele estava, ele não fazia parte daquele lugar. Qualquer lugar que ele estivesse, eu via, era nítido, ele não se misturava. E é exatamente o meu problema. Onde eu estou, não me misturo, não faço parte. E meu pai, ele sempre trouxe a mesmo apelido maldoso que eu recebi, metido. Você se acha melhor que os outros. Por causa disso. E também é muito idealista, né? Então, nos lugares onde meu pai estava, ele sempre tinha ideias que as pessoas diziam: ai, que lindo, sério, você pensa isso? Que bonitinho, mas isso aqui não cabe aqui. Vai levar isso lá para outro lugar. Aqui não. Sério que você pensa isso? Sério que você tem essa ideia? Ah, que fofo. Aqui não. E aí, só que não é só um lugar. Eu vi assim as pessoas com olhares entre as outras, em que os olhares se batiam e se intercruzavam e elas se misturavam nesse olhar. Mas com ele não. O olhar com ele era sempre de cima para baixo, como se ele fosse... não é inferior, mas numa inferioridade tipo... ele é estranho, sabe? Ele não compreende os nossos jogos, as nossas, entende? E é a mesma coisa, sempre foi o mesmo olhar que eu tive das pessoas sobre mim. E sempre isso, meu pai sempre disse que as pessoas, só que ele dizia em outras palavras, né? Que as pessoas eram como sabonetes, que as pessoas eram traiçoeiras, que exatamente essa sensação que eu sempre tive a minha vida toda, que só se intensificou. A sensação de não pertencer, a sensação de estar em um ambiente hostil, dúbio, traiçoeiro, cheio de mentiras, de segredos, e que todas as minhas ideias não batiam com aqui. Ou seja, tudo que eu trazia não servia, que eu era inapropriada ao meio. É exatamente igualzinho. Claro que nós somos diferentes, mas somos iguais também. Somos do mesmo tipo de ser, que eu nem sei o que é isso. E eu entendi que nunca vai dar certo. Nem hoje, nem daqui 10 anos, nem daqui 20 anos. Não é por não tentar, não é por falta de esforço. É porque não combina. A composição é muito diferente, né? Então, meu pai, ele teve ganhos, teve, né, coisas em que ele se sentiu bem, mas nessa questão dele sentir que ele que é a mesma que eu, acordei e eu sei que eu não sou daqui, eu sei que não vai dar certo, entendeu? Não vai. Por mais, não é questão de me esforçar ou não me esforçar. Todos os meus esforços serão sempre na mesma... vão acabar na mesma situação da minha bolinha. Não se desmanchando com as outras, porque os meus esforços não são para fazer isso. E as minhas ideias sempre vão parecer
não, isso aqui não combina com esse lugar, entendeu? Não combina, você não pode. E assim, parece que a gente sempre faz da mesma coisa, que é algo que não combina, não veste esse lugar. Isso aqui não veste esse lugar, isso aqui veste outro lugar. Mas que lugar? Onde? De onde vem essas ideias, essa sensação de aspereza, de que lugar estranho é esse? Todos os dias eu acordo com a mesma sensação desesperadora de que eu estou perdida, de que eu não sou desse lugar, de que eu não pertenço. E é horrível. Eu não sei se os outros superdotados sentem assim. A primeira vez que eu entendi, né, que eu estava bastante tempo perdida aqui quando eu tinha 10 anos. Eu sabia que tinha 10 anos que eu estava perdida aqui nesse lugar. Hoje eu sei que eu tô 48 anos. Missing, onde está? Tô aqui, tô perdida nesse lugar ao qual eu não pertenço. 44 anos e março, abril, maio, junho, julho, agosto, em 7 meses. 44 anos, 7 meses numa terra estranha, ao qual não pertenço. E é como se o outro lugar, e eu já vi o lugar ao qual eu pertenço, Deus me mostrou, ele é uma cópia da terra, mas é muito melhor. É igual, tem casas, tem árvores, tem grama, tem pessoas. Eu não vi os animais, né, mas deve ter. Tem água, tem montanhas, mas é outro lugar, não é igual aqui. Aqui tem alguma coisa que eu não gosto, que é isso, me dá medo. Medo, agonia, desespero, opressão, sensação de não confiar, né? Não confio neles. Eu não posso, sabe, nesse outro lugar que eu vi, que Deus me mostrou, eu acho que foi esse ano mesmo que eu sonhei. Não é um lugar que você precisa olhar para a esquerda, para a direita, para trás, que você tenha medo de dizer alguma coisa, de sentir alguma coisa, de nada, não existe o medo. E lá tem um brilho em tudo, né? E é como se eu pudesse me soltar, sabe? Não existe nada. Em 2010, eu lembro que eu escrevi num diário, até joguei fora, porque eu pensei, eu preciso jogar fora essas coisas. Mas as coisas estão dentro de mim, não adianta jogar fora. Eu disse para Deus, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso descobrir as coisas. Só que de lá para cá, quando eu pedi para Ele que eu queria descobrir e que eu precisava saber quem eu sou, o problema é que Ele me mostrou. E o problema é que doeu demais e ainda está doendo. E não saber é uma dádiva. Não saber é uma dádiva. E Ele tem me dito, né? Se o pouco que eu te dou, você não suporta, e se eu te der mais, você não vai aguentar. Então, assim, às vezes não é bom pedir que Deus mostre muita coisa. Talvez você não suporte, entendeu? Tem coisas que Ele não revela, que é pela nossa própria sanidade mental, entendeu? Porque
talvez a gente não suportaria. Então ele vai mostrando conforme ele acha que a gente vai aguentar. Entende? E aí eu fico pensando, meu Deus, será que só tem coisa ruim para descobrir? Porque acho que foi quase tudo que eu descobri. Tantas coisas, sabe? Mas tem as coisas boas também, né? Talvez eu só não descobri ainda. É um problema isso, né? Eu acho que talvez ele não vai mais me mostrar as coisas do outro lado. Porque eu acho que eu fiquei um pouco obcecada com as coisas lá do outro lado. Porque, sei lá, eu acho que eu tinha esperança de me sentir, sabe, assim. Quando eu cheguei lá nesse lugar, eu me senti que eu era de lá. E eu tenho saudade dessa sensação de pertencimento, de paz, sabe? Eu não gosto dessa sensação de ter que ficar me defendendo ou prevendo, sabe? Que vão mentir pra mim, que é a sensação que eu tenho aqui, sabe? De que alguma coisa ruim vai acontecer. Que é a sensação que eu tive a vida inteira, desde criança, sabe? Que, não confie neles, sabe? E eu tenho saudade dessa sensação de estar desarmada. Eu tive pouco essa sensação, só com meu pai e com a minha avó, mas já faleceram. Eu nunca tive que me defender do meu pai nem da minha avó. Eles sempre foram seres, sabe? Em que sabe uma terra que não te faz mal, você pode deitar e rolar nela, assim? Assim. Não, as pessoas não são assim. As pessoas são espinhosas. Eu fiz um vídeo performance, arte aí pra vocês, que eu vou tocando as plantas. E tem umas que, nossa, mas você tem que tocar nelas. Esse que é o problema. Elas te machucam e você tem que passar a mão nelas. E aí você, meu Deus. E umas não. Umas elas são. E as pessoas são assim. E acontece que não dá para voltar para trás e você curar a sua mão. Você vai seguindo. Você passou a mão no espinho, você segue pro próximo. E aí, a hora que você chega, eu já pensei, a hora que você chega naquela planta que não é espinho, que veio para te amar, como é que você vai fazer para amar? Sua mão já está toda machucada. Vai doer de toda forma também, né? Não sei, talvez cure. Eu não sei. Eu sei que as pessoas não se sentem assim, porque não são autistas superdotadas, né? Não só essa esfera que não se desmancha. Mas a minha eu quero guardá-la aqui comigo, sabe? Eu sempre tive essa sensação que as pessoas queriam me arrancar de mim, queriam me roubar de mim, não sei, me transformar em alguma coisa que eu não queria, sei lá, me desfazer, É horrível essa sensação. Fora a sensação de defesa, né? Mas seguimos para mais um dia, né? E aqui no lugar que não é meu. Eu venho contribuir com alguma coisa, eu sou mensageira. E isso eu vou fazer, mesmo não sendo daqui. Essa noite eu tive um sonho. Mais um, né, de vários.
Só que dessa vez ficou bem nítido pra mim que eu tava fugindo. Eu tava me escondendo. Eu não sei se eu tava com medo. Bom, se eu tava me escondendo, talvez, né? E lá longe eu via alguém do meu passado amoroso, né? E eu não queria que essa pessoa me visse. E eu tava pensando, eu não sei, eu tinha essa sensação, sabe, de que eu deveria me esconder. Eu não queria que as coisas se repetissem. E aí, eu nunca entendi direito o que era que eu sentia. Era sempre o mesmo sentimento. Duplo. Quando eu estava me relacionando com alguém, eu sentia uma certa dose de felicidade, de satisfação, mas não sei. A sensação de que não era aquilo. Não era. E aí eu entendi que é aquilo que eu tenho falado do instinto natural e sobrenatural. Eu nem vou me apresentar porque eu tô com preguiça. Também eu tô com pouca bateria, 6%. E eu acabei de acordar, né? Então eu não era pra revelar essas coisas, mas enfim. Talvez eu publique esse áudio, talvez não. Eu pensei em fazer algo pra mim mesmo. Minha filha tá dormindo. E aí, o instinto natural é aquilo daqui. O sobrenatural é um instinto do Éden. E a sensação de satisfação que é limitada é sobre todas as coisas aqui. Sempre a sensação de que está faltando algo, sim, e de não pertencimento. E quando eu estava me relacionando com alguém, eu sempre tinha a sensação de que aquilo me preenchia por um tempo e logo eu sentia que não era aquilo que eu queria. Não era. Não sei se não era aquela pessoa, não era daquela maneira. Eu acho que talvez as duas coisas. Não era aquela pessoa, não era daquela maneira. E aí eu entendi assim que há um relacionamento sobrenatural e há um relacionamento natural. E ainda isso está ficando cada vez mais nítido na minha cabeça. Por que eu estava me escondendo no sonho? Eu não quero que as coisas se repitam, porque eu já sei, eu já vivenciei isso. Não foi isso, não é isso que eu quero. Eu já tive isso. E eu tenho agonia ontem eu estava pensando na palavra... que era mesmo? Esqueci. Eu não sei se é refazer. Um sinônimo de refazer, não. Refazer, não. Dá a impressão que você volta lá no ponto inicial e faz tudo igual. Sabe? Ou passa pelos mesmos lugares. E aí você refaz. E é sempre cópia da mesma coisa. Hoje eu espero que seja um dia diferente, onde todas as coisas aconteçam de forma diferente. Tudo. Eu sou artista, então eu odeio qualquer coisa que seja semelhante. É a mesma coisa que alguém fala assim, pinta o mesmo quadro, mesmo. Ele escreve o mesmo livro, escreve a lenda das mulheres proibidas. Eu não vou escrever de novo a mesma coisa.
Eu já escrevi, posso escrever uma continuação. E a sensação que eu tenho tido sobre a Terra é que ela sempre é a mesma, nada muda. Eles mudam o nome, mas é igual. E eu tenho essa sensação de déjà vu, sabe? Eu já vi isso antes. Eu já vivi isso antes. Parece que é a mesma coisa ruim de antes, que quer se repetir. E eu não quero. Eu já sei, eu já conheço. Sabe, isso aqui é um velho conhecido. Eu não quero. Eu conheço isso. E aí no sonho eu tava me escondendo. Eu já conheço isso aí quer voltar pra minha vida, eu não quero. Sabe? Então eu sei que tem. Mesmo no relacionamento amoroso, eu tô falando de mim, não sei as pessoas. Tem um relacionamento sobrenatural. E eu posso ter vários outros naturais. E eu sempre vou sentir um pouco satisfeita e uma carga de insatisfação. Um pouco satisfeita. Mas eu sempre vou vir buscando, porque parece que eu não encontro. Sabe? E eu já encontrei, né? Em sonho, né? Já tive sonhos. E é sobrenatural, não tem explicação. Ainda não sei o que é. Ainda não sei o que é, ainda não sei porque Deus me mostrou. Se eu não posso ter, porque Deus me mostrou. Mas enfim, Ele me mostrou também uma outra terra, que é cópia daqui. Mas é melhor, lá não tem corrupção, não tem medo, não tem essa maldade que permeia a terra, né? Mas eu também não posso ter, né? Mas Ele mostrou. E é muito ruim, né? Você viver compulsoriamente algumas coisas. Essa palavra Deus me deu, compulsório. Você tem que ficar aí. Fica aí. Suporte, aguenta um pouco. É muito ruim. E eu não sei se eu tô me escondendo de outras coisas também. Eu acho que sim. Eu acho que eu vivo me escondendo porque eu não quero, eu já conheço as coisas, antes que elas aconteçam, eu já conheço elas. Eu já sei, ó, você eu já sei, eu já vi isso, já vi você, já, entendeu? Sabe quando você já conhece as coisas? Não, eu já sei. O seu coração, a sua alma já pressente as coisas. E daí, no meio da minha vida, quando eu chamo de substituição, né? Você tem as coisas sobrenaturais que são do chamado da sua vida. Você vai sentir preenchido, uma carga, energizado. Você vai sentir isso no momento certo, na hora certa. E você vai sentir. Para as outras coisas, não. Vai ser sempre uma coisa pequena, limitada, uma satisfação ali no momento, sabe? Não sei, parece que não tem vida nisso, sabe? São coisas assim, não sei. E eu aprendi a fazer substituições no meio da minha vida e isso dava muito certo, né? Porque isso me fazia misturar, parecia que eu misturava entre as pessoas. Mas depois, em algum momento eu fiquei doente, tive síndrome do pânico. Eu tive também, para falar a verdade, quase uma possessão demoníaca.
porque foi isso que eu senti a primeira vez que eu passei mal. Enfim, o diabo não gosta muito de mim, não. Ele veio pessoalmente na minha casa para me matar, né? E me disse que ele ia fazer isso com as mãos dele. Eu tenho um relato aí, né? E sou uma pedra no sapato dele, enfim. E já me vi lutando contra um demônio também. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu lutando contra o demônio sem arma ainda. Não tinha arma, capacete, essas coisas que falam ali no Novo Testamento, não tinha. Era só eu e ele de cara. Ele também não tinha nada, ele soltava uns raios. E eu já tive uma outra visão também, que eu sobrevoava o teto aqui, o teto da minha casa e outras casas em volta. Eu tinha alguma coisa a fazer, eu fui, fiz, voltei. No que eu voltei, um demônio estava me perseguindo. E ele lançava raios. Os demônios lançam raios. E eu não lançava raio, eu tinha o quê? Uma luz. Só que essa luz me tornava frágil, porque ele me enxergava. Se eu não tivesse essa luz, ele não me enxergava. Porque aí eu seria como ele. Mas por causa da luz, ele sabia onde eu estava, entendeu? E depois eu acrescento mais, a minha bateria vai acabar. Tchau! Quando você não está adequado ao tempo em que vive, isso pode ser muito difícil. Eu fiz um suco de morango agora e minha filha estava tomando. E eu coloquei morango, água gelada, açúcar e aveia, né? E aí ela perguntou se tinha iogurte, né, filha? Tem iogurte? Então, eu sou Melissa, sou escritora e eu sou mãe solo, eu sou vegana. E a minha filha não, né? Minha filha não é vegana e nem vegetariana. Mas ela gostou muito do suco, né? Geralmente ela toma só um pouquinho, ela rejeita e ela perguntou se tem iogurte. Eu falei pra ela, não, filha, tem aveia. E a aveia, ela produz um leite, né? Então, um dia a humanidade vai descobrir, não descobrir, vai redescobrir que Deus fez as plantas para tudo que a gente precisa. E talvez um dia toda a espécie animal, não só nós vamos redescobrir que as plantas estão aí para nos suprir sobre todas as coisas que a gente precisa. Que a violência e o sofrimento não são necessários. Eu não sei porque que a pomba tá vindo. Tá vindo pra árvore. Geralmente ela não vem, ela fica só no fio de tensão. Que vem são os outros pássaros. Hoje tinha uma borboleta ali no teto, né, filha? Eu falei pra ela. E outro dia tinha um passarinho ali. Eu falei, ela gostou de alguma coisa aqui na minha varanda. E agora eu estava ouvindo um áudio para vocês sobre pioneirismo. E aí eu entendi isso, que para você abrir um caminho, né, as pessoas têm uma coisa na cabeça, você tem outra. E aí as pessoas não entendem você, você não entende as pessoas. De repente você abre um caminho. Só que muitas vezes quem vai aproveitar desse caminho que foi muito difícil para você abrir são os outros que virão depois. Só que eles vão fazer aquilo que foi tão difícil para você, não só começar, a questão não é começar. Começar é difícil sim, mas manter é mais difícil. As outras pessoas, muitas vezes elas vão fazer aquilo que foi tão difícil para você, lá na frente, quando de repente isso for um sucesso, não como você, mas por copiar, pelo movimento da cópia.
Então, eu sou autista superdotada e eu entendi que existe um processo natural, não sei se é natural, mas existe um processo que se chama cópia. As crianças, né, os bebês também já copiam, né, o meio em que vivem. E o autista, ele não tem isso. Ele não copia, ele rejeita a cópia. Então, por exemplo, eu tenho muito esse processo muito forte em mim da rejeição de copiar o outro. A minha filha tem menos. Eu tenho mais forte em mim, que prejudica um pouco a aderência ao meio, a que eu me sinta acoplada ao meio, né? Como que as pessoas dizem? Eu não me misturo, isso. E às vezes, né, dá uma sensação de snobismo ou de estranheza, alguma coisa que eu carrego durante toda a minha vida. E eu entendi o seguinte, mesmo para aqueles que não são autistas, nem superdotados, qualquer coisa que você venha fazer, por exemplo, eu estava vendo, me veio à mente o Francisco de Assis. Francisco de Assis foi muito difícil para ele, todo o processo dele, da descoberta dele, da fé dele, do chamado dele, quando ele se desprendeu de tudo e tirou a roupa, ficou nu e entregou para o pai dele, foi embora. Foi tudo muito difícil. Até porque ele foi adoecendo, ele foi passando por diversas coisas e ele tinha dores, ele tinha isso, ele tinha aquilo. E ele, enfim, ele passou por vários processos de decepção também no final da vida dele. E tudo que você faça de pioneirismo, que nem esse Francisco, as pessoas que aderem a alguma coisa nem sempre sabem exatamente por que aquilo é importante para você. Por exemplo, eu lembro que no final da vida do Francisco, tinha coisas que ele não queria. Não quero que isso seja assim. Não quero que esse movimento se torne assim. Não quero que isso seja assim assado. Mas ele já não tinha controle sobre como as coisas seriam dali para frente, entendeu? Porque as pessoas que já que ele não podia mais liderar porque ele estava doente, já estava morrendo, né? Isso ficaria nas mãos de outras pessoas e essas pessoas fariam tudo diferente, inclusive coisas que ele não queria que fossem feitas e ele manteve isso de certa forma, mas aí viriam outras pessoas e fariam diferente. Isso também fala sobre geração, né? Às vezes a gente quer que algo seja feito e vem outra geração e faz completamente diferente. Mas também eu vejo o seguinte, quer ver? Você tem uma ideia. Você faz um empréstimo, você trabalha muito, você anos guardando dinheiro, você abre a tua empresa e você vive no vermelho, no vermelho, no vermelho, aquela coisa difícil, as pessoas rejeitam o seu trabalho, seu produto. E daí, anos depois, quando você não espera mais, pum, bum, sucesso. Sabe aquela coisa que parece, não sei, do nada. E daí, só que você tem uma história, só que as pessoas elas não vão conhecer a sua história. Não vão saber nada de nada. Elas só vão fazer porque outras já estão fazendo. E as pessoas são assim. Eu sou escritora e eu amo histórias, eu gosto de histórias. E eu tenho muita rejeição por copiar o ambiente. E continuo tendo. E é uma coisa que eu não quero mudar em mim. Então nunca copiei. Se estavam usando o negócio, eu não queria usar.
Eu queria inventar a minha própria moda, eu queria inventar as minhas próprias coisas e sempre foi assim. Mas aí, de repente as pessoas estão naquilo, mas por outros motivos, sabe? E aí as pessoas pegam algo teu que foi tão difícil para você chegar até ali e elas entram no barco e vão com muita facilidade. Facilidade essa que não foi para você. Eu lembro e tô lembrando do cara que inventou o para-brisa, o limpador de para-brisas intermitente. Nossa, tão triste a história dele. Para você compra teu carro, você entra no Uber, tá chovendo. Para quê? Você usa aquilo lá e para você é muito simples. Agora pensa para ele. Ele deu a vida por isso. Ele perdeu a família dele, perdeu a esposa dele. A esposa dele não quis mais ele por causa dessa invenção. Até então, o para-brisa não era intermitente. Então, a pessoa tinha que toda hora... eu não sei como que era, acho que era manual, né? Então, a pessoa tinha que dirigir e limpar. Então, se ele não limpava sozinho, entendeu? E por que ele deu a vida dele? Enfim, procura aí e assiste a história dele. É muito bom. Eu só sei que ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu... Não é que ele perdeu, eles não morreram. Ele perdeu o amor da esposa e dos filhos. Ele perdeu o quê? A esposa, ela se envergonhou dele, né? Então, se eu me envergonho de você, não quero mais, quero divórcio. E os filhos também, né? Eram pequenos, foram com a mãe, porque como ele fez essa invenção e era para ele ganhar muito dinheiro, o que aconteceu? Ele foi para assinar o contrato e não ia ganhar muito, ia ganhar pouco. Eu não sei se foi com a Ford, eu acho até que foi com a Ford. E depois a empresa falou, não, a gente não quer mais. Dispensou ele. Olha isso. E aí ele, putz, não quer mais, né? E pra quê? Tempos depois, ele tá passando na rua, eu acho que isso lá nos Estados Unidos, ele vê aquela festa, aquela celebração, as pessoas, sabe, com champanhe, aquelas mulheres belíssimas, né? No carro lá e tal, aquelas modelos, fotógrafos. E ele começa a entrar e ele vê a invenção dele, olha isso. Por isso que... Então, o que eles fizeram? Eles cancelaram o contrato. Não, nós não queremos pagar nem um pouquinho para você. Já que nós já sabemos como é que você fez, descobrimos, nós vamos fazer e não vamos reconhecer que foi você que inventou isso, não. Isso é bem comum, aliás, eu tenho pensado sobre isso. Tem um filme que é da judia que eu falei para vocês. Ela era babá, só que, claro, eu não sei se aquele filme é baseado em história real. Mas ela era babá na casa, e aí ela começa a ter 2 trabalhos, de babá e de assistente do cientista. E ela descobre, né, uma mistura através de um acidente. E ele não reconhece ela. Então, mais ou menos, ele faz a mesma coisa, né? E esse homem, mas essa é a história real mesmo, ele tá ali na festa, ele pensa, eu deveria ter sido convidado para essa festa e eu não fui convidado. Quer dizer, eles estão ganhando dinheiro, eles estão lançando o carro e eu não fui convidado.
E aí ele fica sem dinheiro, ele fica a vida inteira lutando na justiça. Aí lá pelos 70 e poucos, ou 80 e poucos anos é que ele consegue, mas ele já perdeu tudo, sabe assim? Perdeu a vida, né? Enfim. E aí, nunca mais esqueci esse filme, até quero assistir de novo, mas não sei se eu vou assistir só pra ficar com raiva. E não sei se você pensa sobre isso, às vezes eu penso, né? A vida nem sempre é justa, sabe? E é bem triste o momento em que tá acontecendo um lançamento, porque ele é enxotado que nem um cachorro, sabe? Sai daqui. E aí quando ele fala, né? Não, olha aí o carro, invenção. As pessoas falam, tá louco. É bem triste, assim, sabe? Porque você vai assistindo o filme, você vai acompanhando e você vai, nossa! E você sofre junto com ele, assim. E aí você vê, assim, aquela luta, né? Eu acredito muito nisso. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que, abram-se as cortinas. Tudo é possível aqui. É um lugar onde tudo é possível. Você pode fazer qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Faça. Mas tem vários olhos ao nosso redor, olhando. Faça qualquer coisa, mais faça. Mas esses olhos estão anotando. Imagina que não existisse Detran nem guarda de trânsito. E você pudesse pegar seu carro e dirigir de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Eu sinto assim aqui na Terra. Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas esses esses guardas estão no oculto. Não é que estão no oculto, a gente é que não enxerga, né? Minha filha falou que Jesus é invisível. Então, aí eles vão anotando. Eu não sei se, né? Igual eu fico pensando nesse homem. Olha quanta coisa que aconteceu com ele. Olha quanto tempo que ele perdeu. Será que isso é inválido? Né? E aquela festa, por exemplo, se você assistiu o filme, festa de lançamento do carro, e ele ali, porque assim, dá uma impressão muito de que o fazer o mal, ele compensa, entendeu? Porque pensa, no momento que eles lançam o carro e não pagam os direitos dele, até ele conseguir os direitos dele, levam 50 anos. Ele é novo quando ele faz a invenção dele. As crianças são pequenas e naquela época as pessoas tinham filho cedo. Quer dizer, imagina 50 anos eles tendo que pagar direito para eles, aí pouco tempo que ele recebe, ele já morreu. Quer dizer, eles levaram vantagem, entendeu? E aí eu penso, como que é isso? Não é possível, alguma coisa, né? Por isso que eu acredito nisso. Eu acredito que tudo é computado. E acredito que essa é a intenção de Deus. Que abram-se as cortinas e faça qualquer coisa. Nós só queremos ver, mas você tem que achar que ninguém está vendo. Porque se você achar que alguém está vendo, você não vai ser natural. E eu acho que a intenção de Deus é que Ele quer saber quem nós somos e não nós precisamos saber quem Ele é. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Agora estou entendendo. Ele que quer saber quem nós somos. Quem são vocês? Do que vocês são capazes? Assim, as cortinas estão abertas, façam.
entendeu? Só que as pessoas precisam achar realmente, muitas vezes, que elas estão levando vantagem. Para depois não dizerem, na hora que chegar ao final delas, dizer assim, ai, sabe, alguém que não deixou. Não. Você podia fazer qualquer coisa, as cortinas estavam abertas, então assim, eu achei que ninguém estava vendo. Bom, achou, mas a questão é que a cortina estava aberta. Se a cortina está aberta, todo mundo assistindo, entendeu? E às vezes eu tenho essa impressão de palco, não só as pessoas que, são cientistas, inventaram alguma coisa. Não. Tá todo mundo nessa peça de teatro. E tudo isso vai ser revelado. Não é isso quando a gente morre que as pessoas dizem, você vai ver o filme da sua vida, só que o filme da vida é visto por todo mundo, por todos os anjos, por Deus. Então, a meu ver, então é o contrário. Ele que quer saber quem nós somos e do que nós somos capazes, tanto para bem ou para mal. Entendeu? Porque eu entendi isso. As pessoas boas, elas não fazem coisas ruins porque elas não querem. Entendeu? E é isso, então. Eu sei que foi um pouco além, mas eu não sei que momento você está passando. Às vezes pode parecer bem difícil mesmo, né? É muito fácil quando você está assistindo o filme do outro. Agora, quando é o teu filme, sabe? Às vezes pode parecer mais difícil, né? Mas Deus te abençoe e saiba que as cortinas estão abertas.